Olá, boa noite. Você está no Metrópolis e é sempre muito bem-vindo, bem-vinda. Seguimos aqui na nossa primeira semana de horário novo, ainda apresentando novidades. Pois é, o nosso querido Cunha Júnior tem surpresas para vocês nessa nova fase e já teremos uma delas hoje no ar. O Cunha assume a missão de nos guiar pelos lançamentos do cinema e mostrar também o que está bombando no streaming. O cenário dessa conversa são os cinemas de rua de São Paulo. Gostou? E além das dicas de cinema, tem mais. A cantora lírica Lorena Pires, a primeira mulher brasileira a integrar a Academia de Ópera de Paris, está de volta ao Brasil para uma série de concertos que celebram a música brasileira e a francesa. Ela e o pianista Ramon Teobaldi conversam comigo daqui a pouco. A Bienal Internacional de Arte de São Paulo nos apresenta tantas obras e narrativas que vale a pena ir mais de uma vez. É o que a gente faz e te mostra hoje trabalhos de artistas do Camarões e do Benin. Pode pegar pipoca. Os destaques das estreias do cinema e os filmes e séries preferidos do Cunha Júnior estão no quadro Nas Telas. Say sensei, please! Courage, Bob. Nas telas, luz, câmera, ação. E já vamos começar com um filme top que está chegando nas telonas dos cinemas. Coração de lutador da Smashing Machine com Dwayne Johnson. Sim, ele mesmo, The Rock. Mas presta atenção, porque o cara está praticamente irreconhecível. What happens next? Am I going to hurt him before he hurts me? Dwayne Johnson aparece aqui como Mark Kerr, pioneiro do MMA, que se tornou uma lenda do esporte. Não à toa ficou conhecido pelo apelido de The Smashing Machine, tradução para o português, máquina de esmagar. Mas o gigante também teve suas fragilidades. Ficou viciado em analgésico, opioides, para aguentar as dores. E teve uma relação caótica com Dan Staples, papel de Emily Blunt. Um amor marcado por brigas e alcoolismo. Let's fucking go. Pois é, um Dwayne Johnson bem diferente de outros papéis. E o filme levou melhor direção no último Festival de Veneza. Que tal uma animação sul-coreana que mistura terror, fantasia e ação? Estou falando de Crônicas de Exorcismo, o início. Um sacerdote foi excomungado por realizar exorcismos. Um velho amigo, um monge de um templo secreto, o chama para proteger uma criança poderosa de um mestre corrupto. Baseada numa graphic novel, a animação usa paisagens naturais como cenário. E a equipe dispensou o uso de inteligência artificial, com um resultado muito bom. E agora, destaque para o cinema brasileiro. Temos que levantar todos juntos. Malês, direção de Antônio Pitanga, está vendo seu projeto se concretizar depois de 30 anos. Nós vamos construir a primeira casa de Alá nessa terra. É claro que eu também quero que a casa de orações exista. É que é impossível não pensar nas consequências. Baseado em fatos históricos, o filme retrata a maior rebelião de pessoas escravizadas da história do Brasil. Vocês se esquecem que são escravos. Olha, uma igreja malê, de pé. Acabou a fusarca. A revolta dos malês mobilizou a população negra pelas ruas de Salvador em 1835. No elenco, a família Pitanga, os irmãos Rocco e Camila
E o próprio pai, Antônio, lenda do cinema nacional, com 86 anos. Os brancos fazem o que quer. Parado não podemos ficar. Temos que reagir. Eu vi e recomendo. I need you, brother. Sensei, please. Courage, Bob. Courage. Já está em cartaz um fortíssimo candidato ao Oscar. Trata-se de Uma Batalha Após a Outra, do diretor Paul Thomas Anderson. Leonardo DiCaprio vive um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para resgatar sua filha. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. You just... O filme tem quase 3 horas de duração, mas passa rapidinho, porque tem muita ação, suspense, ritmo mesmo. É muito bom, um dos melhores do ano. And you look so lost. What are you gonna do about this baby? You know what freedom is? What? No fear. Go. God damn it! Viva la revolução! Cortei, temos. Dicas anotadas. E você, já visitou a 36ª Bienal Internacional de São Paulo? Não perca essa chance porque ela tá linda. A Bienal reúne mais de 1000 obras de 122 artistas e coletivos de diversas partes do mundo. Eu gosto de ir várias vezes. E o Metrópolis também. O tema dessa edição é Nem todo viandante anda estradas, da humanidade como prática. Humanidade como prática. Qual é a sua interpretação para essa provocação dos curadores, hein? A gente te mostra mais 2 artistas que estão na Bienal para te ajudar nessa reflexão. Pelagi Bagdi e Tanka Fonta são 2 artistas que trabalham muito bem um dos temas da Bienal, a ideia de se humanizar. E para eles essa ideia passa pelo coletivo. How it was the invitation for you to come here to Bienal, and why did you choose this artwork to be here? I am here at the Biennale, the 36th Biennale, to thinking about the urgent question about humanity and to question humanity. This question, it's we can see many layers today in our society, locally, internationally, globally, politically, economically, spirituality, because we are on the time where we have felt. Tanka hoje vive em Berlim, o trabalho dele mistura filosofia, poesia, música e arte. So what were the road once this Biennale talked so much about the... It was a very, I would say it's a very interesting journey because when I got the invitation, I came to Brazil for my very first time in January. And I actually fell in love with the land. It's like the history of humanity, you know, yeah? The Portuguese were in Cameroon, 1475. And then I started thinking that, you know, traveling has been the story of humanity. You believe humanity as a collective project because you have a lot of people working with you to make this. Yeah. So could you talk a little bit how you developed this specific project and the idea, how important it is to have more people connected to you to make things happen in a way? And to connect with people, you have to connect in the right way. That means you have to change your perception, you have to change how you feel, you have to change how you think. So it did not make so much difference for me that, okay, these are Brazilians, but these are human beings like me. So it's a collective project. It connects out many levels.
Depois de turnês fora do Brasil e uma temporada de sucesso em capitais por aqui, reestreia hoje, em São Paulo, o monólogo Selvagem, do ator e dramaturgo Felipe Raiô. Um texto autobiográfico. A partir das memórias da infância, um homem gay fala das dores e as belezas do seu processo de construção da identidade. Não chorarás! 2, não rebolarás! 3, não aceitarás o não como resposta! O monólogo de Felipe Raiô é uma autoficção e descreve uma infância cheia de descobertas e vivências preconceituosas. Se eu não era um homem, eu não podia ser uma paquita, o que eu era então? Um selvagem? Selvagem veio de um desejo de fazer uma jornada de volta à minha infância, sabe? Nisso do nada eu tomei um tapão na perna e o meu pai foi pro quarto, chorando. Tinha alguma coisa que estava meio inconsciente ainda de um passado e que eu queria fazer esse retorno ali para remexer nessa ferida e ver o que poderia sair dali, sabe? Para ver se ela cicatrizava. Eu devia ter 5 anos. E essa foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Eu chego para os meus pais e pergunto para eles o que eles diriam para a criança que eu fui aos 5 anos de idade, sendo quem eles são hoje, né? Vivendo no mundo que a gente vive hoje. O que atualizou dentro do olhar deles. A minha mãe, ela estava acompanhando a cena e ela falou para mim: "Você viu o que você fez com seu pai?" E aí, a partir do olhar deles, eu comecei essa jornada de volta à infância queer dos anos 90, a infância selvagem dos anos 90, e fiz esse mergulho. Vamos da física quântica? O que você acha, Cunha? Vou da física quântica, tá? Quando eu venho aqui, esse teatro está lotado de pessoas, e no final eu converso com as pessoas, essas pessoas me relatam coisas muito parecidas do que eu passei. Eu imagino essa criança viada viva numa outra dimensão. Você fala em criança viada, né, durante o espetáculo. Eu ouço muito falar sobre isso. O que é uma criança viada? Eu acho que a criança, ela é um ser livre se experimentando no mundo. O criança viada é o olhar desse adulto que coloca em cima dessa criança. E quando esse adulto chega e fala que essa criança é uma criança viada, muitas vezes ele está tirando o direito de infância dela. Porque muitas das crianças viadas, eu tenho pessoas que vêm aqui na plateia que falam: "Cara, eu era muito uma criança viada", e hoje eles são heterossexuais, entendeu? Eu tenho a memória de ter entendido desde muito cedo que esse mundo não era pra mim, que não ia rolar. Que se eu quisesse viver as histórias de amor que eu queria viver, precisaria ser escondido ou então dentro da minha imaginação. O processo com os meus pais foi um processo de muita abertura, da gente poder conversar. Eu olhava em volta e eu sinceramente não sabia se eu queria ser homem, sabe? Eu não conseguia me reconhecer naqueles códigos. Com a peça, tudo foi revelado, inclusive as violências que eu sofri, coisas que eles nunca souberam. Então a gente ganhou uma qualidade de relação muito forte. Então acho que a peça tem esse recado. Eu te amo. Eu tô completamente apaixonado por você. E esse é o momento do meu primeiro beijo. Do meu primeiro beijo de verdade. Mas não rolou. Porque não podia. Muitos dos assuntos que são colocados aqui em cena pareciam inofensivos e, na verdade, estavam nos silenciando, né? Não só eu, mas uma geração inteira. Então, é muito interessante o que a peça propõe, na verdade, que é essa, acho, conversa pós. Esse é o meu segundo livro pela editora Cobogó. É um registro histórico, né? É um registro de uma memória. Então eu achava que era muito importante existir o livro desse espetáculo. A minha história, ela tá a serviço, né? Ela já não é mais minha, eu sinto. O que fazer com o que restou? Rebolar, esmunhecar, chorar, dar pinta. É uma peça que ela me fez curar muita coisa, sabe? Que eu sigo curando. Caminhar pelo bairro de mãos dadas, ver a praça, o chafariz, retornar ao corpo, ressuscitar, reencontrar o menino vivo dentro, em mim. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio a cantora lírica Lorena Pires, que está fazendo história na música clássica. E o pianista e preparador musical Ramon Teobaldi também está por aqui. É daqui a pouco.
Metrópolis de volta, e eu quero te falar de mais uma obra da coleção Metrópolis, que está aqui no nosso estúdio. É a escultura em madeira do carioca João Carlos Galvão. O artista que morou em Paris na década de 1960 teve como influência na sua formação as obras do icônico escultor romeno Constantin Brancusi. Bom, mesmo trabalhando com formas geométricas, o Galvão não quer obras frias e formais. E a gente percebe isso, né? Tem alma, essência. Pois bem, temos entrevista agora. Eles já estão aqui comigo. Lorena Pires está de volta ao Brasil para uma turnê inédita que promete ser inesquecível. Ela se apresenta com a Academia de Ópera de Paris, no Teatro Municipal de São Paulo, amanhã e sábado. A Lorena estará muito bem acompanhada, e ela está muito bem acompanhada hoje, do pianista Ramon Teobaldi, que também é preparador musical das apresentações da Ópera de Paris aqui no Brasil. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Já sabemos que tem, assim, lotação esgotada. O público do canto lírico aqui no Brasil, hein? Fazendo ali diferença e presença. Que bom, né? Estou ansioso para ver. Né? Isso aí. Muito bem-vindos, que bom. Obrigada. Bom, você falou de ansiedade para estar aqui no Brasil, fazendo essas apresentações. Tem um sabor especial, talvez, Lorena? Ai, com certeza. Sempre Sim. uma alegria estar em casa, ainda mais acompanhado com a Ópera de Paris, com tantos artistas tão inspiradores, como meu amigo Ramon Teobaldi, que ajudou a gente na preparação dos concertos. Estou muito feliz, com certeza. São concertos que vão trazer para a gente, nesse repertório, músicas francesas e brasileiras. Como é que é a montagem desse repertório, Ramon? O nosso primeiro concerto foi com melodias brasileiras e francesas, e esse com orquestra é Bizet e os seus contemporâneos. Então temos Gounod, Massenet e Bizet nesse concerto, que vai ser apresentado no Teatro Municipal de São Paulo esse final de semana. Ensaiamos ontem, ensaiamos hoje e o concerto é amanhã. Que maravilha! Agora, vocês chegarem nesse lugar, nessa casa tão prestigiosa do canto lírico do mundo, foi difícil. É uma trajetória, né? Começando pela, talvez, por masterclass ou uma aproximação. Como é que foi a primeira aproximação, Lorena? No canto lírico, para mim, foi quando eu entrei na escola de música e eu tive duas professoras lá que eram cantoras líricas, aí elas começaram a me aproximar um pouco mais da ópera, porque eu sempre fui uma cantora popular. E aí elas ouviam coisas da minha voz e falaram assim, vamos testar isso daqui. Então, a minha trajetória até o canto lírico foi muito impulsionada por professores, de fato, que acreditaram em mim, viam meu potencial e me incentivaram. Também a faculdade que eu me formei, a Faculdade de Música do Espírito Santo, é uma faculdade pública, então também teve esse incentivo. E cheguei até a Ópera de Paris porque a Miriam Mazuzzi, a diretora da academia, e o diretor musical, artístico, Christian Schirmer, estiveram aqui no ano passado. Fiz a audição para esse ano França-Brasil, para integrar a programação da temporada. E, posteriormente, fiz a audição para a Academia da Ópera de Paris com o Alexander Neff, diretor-geral, ouvindo. E assim aconteceu. Uau! Bom, passar do canto popular para o canto lírico... É uma diferençazinha pequena. É uma pequena diferença, não, Lorena? É. Mas... E que traz nela, assim, uma preparação muito grande sua, né? É uma abordagem completamente diferente, mas eu ainda tento trazer um pouco na minha persona artística, um pouco dessa liberdade que o canto pop tem para dentro do canto lírico, porque a gente tem algumas formalidades muito grandes, né, dentro desse mundo da ópera, e eu tento sempre estar ali buscando um pouquinho de liberdade sempre que posso. E dá para ter um tanto de liberdade, você acha, Ramon? Preparando os cantores, eu sempre mostro o vídeo de Maria Bethânia. Ninguém domina o palco como Maria Bethânia. Então, sim, a gente tem muito para aprender com a música dita popular. É arte, é estar no palco, é conquistar o público, é botar a alma na música. É a mesma coisa, é muito diferente, mas a energia de estar no palco é a mesma. E é interessante que você fale de Maria Bethânia, porque eu já vi ela algumas vezes dizer que no espetáculo algumas notas fogem, mas que ela está muito preocupada com a interpretação daquilo.
Isso é possível no canto lírico? Não dá pra nota fugir, né, gente? Lógico que dá! Ah, que bom! Vamos humanizar isso, porque a gente, né, coloca as cantoras de ópera como divas de mármore, né? De ébano, no seu caso. Não sempre. Eu acho que a gente precisa também, quanto artista desse mundo lírico, a gente às vezes se trata muito como uma máquina e que a gente tem que sempre a gente sempre busca a perfeição, mas a perfeição não existe. Então, obviamente, em ensaios e concertos, uma nota foge, alguma coisa sai fora do tempo que a gente ensaiou, porque a gente é humano. E o jeito que eu ensaio, como eu tô, como o meu corpo está naquele ensaio, não é mesmo o corpo que está no dia do concerto. Coisas acontecem na vida e a gente precisa tratar como nós mesmos, como seres humanos. Claro. A gente pode dizer que uma soprano seria um destaque nesse meio? A soprano, dentro de uma peça? A soprano é muito importante porque são os papéis, é a paixão de todos os compositores da história. Então, uma tosca é uma tosca. Mas a vida delas, das sopranos, é muito mais difícil porque a quantidade de sopranos, por questões biológicas, de desenvolvimento humano, elas são em número muito maior que as outras vozes. Então, numa audição, tem 700 sopranos e 20 tenores. Provavelmente elas vão cantar as mesmas coisas, então assim... Pois temos ali algo difícil, né? E você está imaginando, bom, ela é uma soprano, mas cada artista traz uma assinatura, uma identidade na voz, e a gente tem um trechinho dela cantando pra gente, para você perceber um pouco desse brilho. Bravo! Mas você sabe, essa peça foi muito difícil de preparar, porque eu tive, acho que em torno de 45 dias, eu apresentei ela antes em Vitória, para a final de um concerto, de um concurso que eu tinha vencido, e ela era em russo, tinha 45 dias para preparar, e assim, foi uma coisa muito louca. Muito, muito louca. É a primeira vez que eu tinha cantado em russo na minha vida. Então, eu sempre me surpreendo com isso, né? Porque essa emoção toda também tem a ver com a interpretação do que você está cantando. E aí, você está cantando em russo. Então, é muito trabalho, né? O que te encanta nesse trabalho todo? A gente está falando de muita dedicação, mas tem algo que faz com que você continue e que siga nessa jornada, né? Eu acho que são duas coisas. Eu gosto muito do momento de preparação, porque eu acho que na preparação, na verdade, que tudo acontece. O espetáculo em si, ele dura 1h e 20, mas a preparação, a gente passa ali semanas, meses, no caso de uma ópera, ensaiando e aperfeiçoando e testando movimento. Não, aqui não foi bom. Então, acho que você tomar gosto pelo ensaio e, sabe, estar ali em construção do espetáculo, acho que isso me fascina muito. E uma outra coisa também, obviamente, me faz continuar é a possibilidade de uma mobilidade social. E é com isso que eu ajudo a minha família também, a minha mãe está sempre comigo. Acho que são as duas coisas que mais me impulsionam. Claro, e você também é um exemplo e um símbolo para outras cantoras, para cantoras negras, para cantoras brasileiras e para cantoras negras que querem chegar a esse lugar, né? Você interpretar tantos papéis clássicos e colocar o seu corpo a serviço dessa representatividade, né? O que você pensa sobre isso? Para você é importante? Para mim é super importante, porque... E é engraçado, porque eu ainda tenho as minhas referências e é muito doido, porque eu agora me vejo nesse lugar de ser referência para outras pessoas. E eu nunca fiz as minhas coisas pensando de fato em ser a referência. Não vou fazer porque senão vão... As coisas sempre aconteceram, sempre fluíram muito naturalmente. E eu fico muito feliz que as pessoas me reconheçam dessa maneira e que eu possa inspirar outras trajetórias enquanto estou trilhando a minha. É claro.
É muito bom, né? E você também trilhando a sua trajetória, Ramon, dentro de um cenário que é também muito competitivo, como você falou, não só para sopranos, né? Tem uma coisa muito importante que eu faço questão de falar sempre. Eu não passei em 2 audições na Europa antes de passar em Roma, em 2020. Então, fazer 2 viagens internacionais para fazer uma audição na qual você não passa é um caos. Pode ser um caos. Mas a persistência nessa carreira é muito importante. E quando eu cheguei em Paris, comecei a dar ideias de criar coisas para ajudar artista brasileiro. Então, se a Ópera de Paris não tivesse vindo no Brasil fazer uma audição para brasileiros, talvez a Lorena não tivesse com a gente agora. Dificilmente. Então, é muito importante destacar a importância de instituição e política pública para ajudar a gente, porque um artista não é talento e esforço só, é talento e esforço que encontra oportunidade. É claro. Porque senão nada acontece. É claro, é claro. Ótima reflexão para a gente fazer. Sim. Porque a gente também fica assim, embasbacado diante do talento, né? Não. Mas tem muita transpiração aí. Muita transpiração. Foi um prazer falar com vocês. Que prazer. Prazer nosso. E vai ser um prazer todo mundo assistir, inclusive vocês no palco. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Que ótimo encerramento, vocês não gostaram? Amanhã tem mais Metrópolis, não se esqueça, às 11 da noite a gente está esperando por vocês. Um beijo, tchau, tchau.